Larissa, uma mulher de beleza rara, tem tudo o que o dinheiro pode comprar. E ao seu lado, Henrique, seu marido, um empresário de sucesso que lhe proporciona uma vida repleta de luxo. Juntos, eles formam o casal perfeito. Ela é a mulher elegante que todos invejam. E ele, o homem poderoso que a mantém em um pedestal de riqueza e conforto. Mas a verdadeira história por trás desse luxo, que parece tão perfeito, é muito mais complexa do que se imagina. O que o mundo vê é uma mulher satisfeita, rodeada de joias, roupas finas e viagens internacionais. Porém, dentro da opulência, Larissa se sente cada vez mais vazia. O brilho das joias não a satisfaz mais. Ela não percebe, mas sua alma está se esvaziando à medida que o tempo passa. Larissa teve tudo o que quis, mas com o tempo, o que parecia ser uma vida dos sonhos se tornou uma prisão dourada. Henrique, um homem que sempre a colocou em primeiro lugar, agora começa a parecer distante, ocupado demais com o trabalho e a rotina para lhe dar a atenção que ela tanto desejava. Apesar de toda a riqueza, o amor entre Larissa e Henrique começa a se desvanecer. O que antes parecia ser um conto de fadas agora é uma prisão dourada, onde a paixão foi substituída pela monotonia. E é nesse momento de vazio emocional que Larissa começa a questionar sua vida, sem perceber que uma escolha fatal está prestes a ser feita. Larissa está prestes a descobrir que quando tudo parece perfeito, nem sempre é o que realmente desejamos. Mas, por agora, ela ainda não sabe o que o destino tem reservado para ela. Com o tempo, o brilho da vida luxuosa de Larissa vai perdendo seu encanto. Ela passa os dias em sua casa gigantesca, cercada por roupas de grife, acessórios caros e jantares sofisticados. Mas à medida que o tempo passa, ela começa a perceber que, apesar de toda a sua riqueza, algo essencial está faltando. O que antes era um casamento de conto de fadas, começa a se transformar em uma rotina maçante e sem emoção. Henrique, por sua vez, se torna cada vez mais ausente. Sua carreira de empresário exige cada vez mais de seu tempo, e ele passa longas horas no escritório, deixando Larissa sozinha. Ela tenta se distrair com as festas e encontros sociais, mas nada parece preencher o vazio que se instala em seu peito. O luxo não a satisfaz mais, e o marido, que antes era sua fonte de felicidade, agora é um mero estranho que apenas compartilha o mesmo teto. A voz de Larissa, antes alegre e cheia de vida, agora soa vazia quando ela conversa com Henrique. O que antes eram risos e conversas intermináveis, agora se tornaram discussões frias e silenciosas. Eles mal trocam palavras, e quando o fazem, as palavras são mecanicamente ditas, sem emoção, como se ambos já soubessem o que o outro diria. Ela se sente esquecida como se fosse uma peça no quebra-cabeça da vida de Henrique, mas uma peça sem importância. Ele a trata como se fosse apenas parte do luxo que ele construiu para ela, sem perceber que o que ela realmente precisa não é de mais presentes ou mais festas, mas de atenção, de carinho, de um amor genuíno. Larissa começa a se questionar: será que este é o meu futuro? Viverei toda a minha vida cercada de coisas, mas sem o que realmente importa? Ela olha para o anel de diamantes em seu dedo, para os carros caros na garagem, para os quadros de valor inestimável nas paredes, e uma sensação de angústia toma conta dela. Nenhuma dessas coisas consegue preencher o vazio que cresce dentro dela. Enquanto isso, Henrique, alheio à crise que sua esposa está vivendo, continua em sua rotina agitada, acreditando que está fazendo o melhor para ambos. Ele a vê como sua prioridade, mas sua forma de demonstrar isso é através de bens materiais, e não de gestos de carinho ou de tempo juntos. Ele acredita que, ao proporcionar tudo o que Larissa poderia desejar, está cumprindo seu papel de marido. Mas ele não percebe que a verdadeira felicidade de Larissa não está no que ele pode dar a ela, mas sim no que ele pode ser para ela. Com o tempo, Larissa começa a se sentir invisível. Ela sente que Henrique a vê mais como uma posse do que como uma parceira. Sua solidão cresce e ela começa a se questionar se o luxo em que vive vale a pena quando o amor já não existe mais. Em uma das várias festas luxuosas que Larissa começa a frequentar,
ela se depara com Pedro, um velho amigo de Henrique. Pedro sempre esteve presente nas reuniões de família, mas sempre foi apenas uma figura distante, um amigo de longa data do marido. No entanto, naquela noite algo é diferente. A música alta e as risadas dos outros convidados preenchem o ambiente, mas Larissa, sentindo-se mais uma vez deslocada e sozinha, busca um canto tranquilo da festa. É quando Pedro se aproxima dela, com um sorriso simpático e um olhar que, de alguma forma, a faz sentir-se vista de uma maneira que há muito não acontecia. "Larissa, quanto tempo?", diz ele, com um tom suave e amigável. "Henrique me falou tanto de você, mas não nos encontramos há anos." Ela sorri educadamente, tentando esconder a saudade e a melancolia que sente. Acho que a vida de casados toma muito do nosso tempo, não é?", responde, com um tom que, sem querer, transparece o vazio que sente em seu casamento. Pedro sorri, mas seus olhos atentos e penetrantes parecem perceber algo além das palavras de Larissa. "Eu sei como é. Às vezes a vida parece ser só trabalho e mais trabalho, não é? E a gente vai se afastando do que realmente importa." As palavras de Pedro atingem Larissa como uma flecha certeira. Ela sente uma conexão instantânea com ele, como se ele entendesse exatamente o que ela estava vivendo, como se ele soubesse do vazio que ela sentia, algo que Henrique, mesmo estando ao seu lado, nunca percebeu. A conversa flui de maneira natural, com Pedro perguntando sobre seus interesses, suas vontades, enquanto Larissa, surpreendentemente, se abre com ele de uma maneira que nunca fez com Henrique. Ela conta sobre suas frustrações, sobre o desgaste de seu casamento, sobre como o luxo e as festas não são mais suficientes para preencher o vazio que sente. Pedro escuta atentamente, com uma expressão de empatia que ela não encontra em nenhum outro lugar. Cada palavra que ele diz parece ser uma resposta exata para as dúvidas que a atormentam. Ele não está ali para julgá-la, apenas para ouvi-la. E ao longo da conversa, Larissa começa a perceber que pela primeira vez em muito tempo, ela se sente compreendida. Enquanto a noite vai se desenrolando, Larissa começa a sentir uma atração por Pedro. Não apenas física, mas uma atração emocional. Algo que ela jamais sentiu por Henrique nos últimos anos. Pedro tem a habilidade de fazê-la sentir-se única, desejada, como se fosse mais do que uma mulher rica e solitária. Ele a faz sentir-se importante, como se suas palavras tivessem peso e significados reais. Ela não sabe exatamente o que está acontecendo, mas, à medida que a conversa se estende, a sensação de conexão com Pedro cresce. Ela começa a pensar: talvez eu tenha encontrado alguém que me entende, alguém que finalmente consegue ver quem eu sou de verdade. No entanto, o que Larissa não sabe é que Pedro, com seu charme sutil e suas palavras persuasivas, não está ali apenas para ser um ombro amigo. Ele tem um plano. E Larissa, sem perceber, começa a caminhar diretamente em direção à sua teia de manipulação. Nos dias que se seguem, Larissa se vê cada vez mais envolvida por Pedro. Ele aparece em sua vida com frequência, sempre de forma discreta, mas constante. Inicialmente, ela acredita que ele é apenas um amigo de Henrique, mas logo percebe que suas intenções são bem mais complexas. Pedro começa a enviar mensagens, convidando-a para encontros discretos, onde compartilham longas conversas sobre a vida, os sonhos e as frustrações. Cada encontro parece ser mais reconfortante do que o anterior. Ele se mostra interessado em tudo que Larissa tem a dizer, escutando-a com atenção e oferecendo conselhos que, de alguma forma, parecem mais sábios do que os de Henrique. Ele a faz sentir-se especial, algo que ela há muito não experimentava. Em cada conversa, Pedro é cuidadoso em suas palavras, sempre a validando, sempre mostrando o quanto ela merece mais do que uma vida vazia de emoções. Ele começa a questionar o que Larissa realmente quer para sua vida, sempre com um tom de empatia e compreensão. Ele sabe exatamente quando fazer uma pausa, quando olhar nos olhos dela com uma intensidade quase inebriante. Ele a faz sentir que ele é o único que a entende de verdade. "Você é incrível, Larissa. Merece muito mais do que isso", diz ele em uma noite enquanto estão juntos em um café. Henrique, apesar de ser um bom homem,
Não percebe o que você precisa. Ele te trata como uma princesa, mas é como se fosse uma prisão de luxo, não é? As palavras de Pedro atingem um ponto sensível em Larissa. Ela nunca havia se dado conta disso de maneira tão clara. Ele a faz refletir sobre sua vida e a maneira como Henrique a trata. Para Pedro, o distanciamento de Larissa é apenas uma brecha para sua manipulação, uma oportunidade para fazê-la acreditar que ele, e não o marido, é a solução para sua insatisfação. Pedro começa a se infiltrar ainda mais em sua rotina. Sempre disponível quando ela precisa desabafar, sempre presente quando ela está sozinha ou em momentos de vulnerabilidade emocional. Ele, com sua presença calma e segura, vai conquistando o espaço emocional de Larissa, fazendo-a se abrir ainda mais para ele. Ele não pressiona, não exige nada, mas suas palavras e gestos são como sementes que germinam lentamente na mente dela. Larissa começa a questionar sua vida e seus sentimentos. Ela se pega pensando em Pedro mais do que deveria. Suas conversas começam a se tornar o ponto alto de seu dia, e as palavras de Pedro ecoam em sua mente. Ela não percebe, mas está cada vez mais emocionalmente dependente dele. Ele se tornou seu confidente, seu apoio, a pessoa que faz seu coração bater mais rápido. Mas o que Larissa não percebe é que tudo isso faz parte de um plano muito maior de Pedro. Ele não está apenas sendo gentil, não está apenas sendo compreensivo. Ele está, de fato, manipulando cada um de seus sentimentos, tecendo uma rede emocional que aprenderá cada vez mais, até que ela já não saiba mais distinguir onde termina sua vontade e onde começa a vontade dele. Enquanto Larissa se entrega cada vez mais à presença de Pedro, algo escuro começa a se formar por trás dos olhos de Pedro. O que ela acredita ser uma conexão genuína, uma relação baseada na empatia e no entendimento, é, na verdade, uma manobra cuidadosamente orquestrada por ele. Pedro não está ali para ser o amigo acolhedor que ela pensa que é. Ele tem uma razão muito mais profunda para se aproximar dela: vingança. Há anos, Henrique, seu amigo de longa data, o traiu de uma maneira que Pedro nunca conseguiu perdoar. Um erro do passado, uma promessa quebrada e uma amizade destruída por um engano que Pedro não soubera lidar. Ao longo dos anos, a mágoa foi se tornando algo mais sombrio, uma obsessão secreta. E agora, ele viu a oportunidade perfeita para se vingar de Henrique, e Larissa era a peça-chave de seu plano. Pedro começa a manipular Larissa de forma mais astuta. A cada conversa, a cada gesto de carinho, ele a faz acreditar que sua insatisfação no casamento é justificada, que Henrique a está negligenciando. Ele não se limita a ser o ouvinte que ela procura. Ele passa a ser o guia, o conselheiro, o herói de sua própria história. Você merece mais, Larissa. Você é incrível e Henrique não te valoriza da forma que deveria, ele diz, sempre com um sorriso doce e uma voz suave, mas carregada de intenções ocultas. À medida que a confiança de Larissa em Pedro cresce, ela começa a questionar cada vez mais o comportamento de Henrique. Pedro semeia dúvidas em sua mente, apontando as falhas do marido de maneira sutil. Ele a faz acreditar que Henrique é apenas um homem arrogante e distante, que a usa como parte de sua riqueza, mas nunca a vê como uma mulher completa. Você precisa ser amada por quem você realmente é, não apenas ser admirada pela sua beleza e pelo que você tem, diz ele, enquanto a observa com um olhar intenso. O que Larissa não percebe é que com cada palavra que Pedro diz, ela está sendo empurrada cada vez mais para longe de Henrique e cada vez mais perto dele. Ela começa a se afastar emocionalmente de seu marido, mas seduzida pelas promessas de Pedro, de uma vida cheia de emoção e entendimento, sem perceber que está sendo manipulada de maneira cruel e calculada. Pedro sabe exatamente o que está fazendo. Ele conhece a dor de Henrique e agora sabe como usar essa dor para se vingar. Não é apenas sobre conquistar Larissa. Pedro está minando o casamento de Henrique, destruindo os alicerces emocionais de sua relação com Larissa, para finalmente se vingar de seu amigo de uma maneira que ele acredita ser a mais amarga. Larissa, cegada pelos sentimentos que Pedro a fez nutrir, começa a se entregar a ele cada vez mais,
sem perceber que, na verdade, ela está apenas jogando o jogo de Pedro. Um jogo que a levará a um final devastador. Os dias passam e Larissa se afasta ainda mais de Henrique. Ela começa a se irritar com os pequenos detalhes de seu comportamento, como sua ausência constante e a falta de atenção que ele dedica a ela. Cada vez que ele chega tarde em casa ou passa mais uma noite no escritório, ela sente a frustração crescer dentro de si. E embora ela tenha começado a se afastar dele emocionalmente, a presença de Pedro ainda a mantém segura. Ela sente que, ao lado dele, tem um refúgio, um alicerce que Henrique nunca foi capaz de ser. Henrique, por sua vez, começa a perceber que algo não está certo. Ele nota as mudanças sutis no comportamento de Larissa, o olhar distante, o silêncio durante as conversas, os longos períodos em que ela está ausente, mesmo quando está em casa. Ele sente que a mulher que ele conhece está se distanciando, e isso começa a inquietá-lo profundamente. Em uma noite, depois de mais um dia difícil de trabalho, Henrique decide confrontar Larissa. Ele não consegue mais ignorar as evidências de que algo está errado. Ele a chama para conversar, e ao olhar nos olhos dela, ele vê algo que o faz sentir um aperto no peito, uma distância que nunca existira entre eles antes. Ele percebe que as palavras de Larissa, antes cheias de carinho, agora são mais curtas e impessoais. "Larissa, o que está acontecendo com você?" Ele pergunta, a voz carregada de preocupação. "Eu sei que algo está errado. Não somos mais os mesmos. O que está acontecendo?" Larissa se sente tomada por uma mistura de raiva e culpa. Ela não quer olhar para Henrique e admitir o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não sabe mais como continuar fingindo. Ela sabia que esse momento chegaria, mas nunca imaginou que seria tão difícil. Ela tenta manter a compostura, mas as palavras saem mais duras do que imaginava. "Eu não sei o que você quer ouvir, Henrique. Você está sempre ocupado, sempre distante. E quando você está em casa, parece que está mais preocupado com o trabalho do que com a nossa relação", ela diz com uma frieza que não condiz com o tom que ela costumava ter. Henrique a observa, sentindo o peso das palavras dela, como se elas tivessem sido uma lâmina afiada cortando o vínculo que eles tinham. Ele tenta entender o que aconteceu, mas não consegue. "Você não está sendo justa, Larissa. Eu tenho feito tudo para te dar o melhor. Você não pode simplesmente jogar tudo fora por causa de uma fase difícil. Eu te amo." Mas Larissa, em sua confusão e em seu coração já fragilizado, não consegue mais ver isso. Ela se sente sufocada pelas palavras dele, como se ele estivesse tentando prender algo que já se foi. E ao olhar para ele, a única coisa que ela consegue pensar é em Pedro, em como ele a faz se sentir viva novamente, em como ele a entende de uma maneira que Henrique nunca fez. "Eu não sei se consigo mais, Henrique. Não sei se consigo continuar assim", ela diz, a voz trêmula, mas com um tom final definitivo. "Eu estou cansada. E Pedro, ele me faz sentir viva novamente." Henrique, surpreso e abalado, tenta entender o que ela está dizendo. Ele não consegue aceitar que, depois de tudo o que eles viveram, ela tenha se perdido em outra pessoa. Ele sente a dor da traição, embora Larissa ainda não tenha feito nada fisicamente, pois a traição emocional já estava consumindo tudo. "Pedro", ele repete, a voz agora cheia de incredulidade. Você está se envolvendo com ele?" Larissa, sem resposta, se vira, incapaz de encarar o homem que um dia foi o seu tudo. A conversa termina ali, com um silêncio sufocante que os separa ainda mais, como uma parede invisível que agora os mantém distantes. Henrique olha para Larissa, tentando processar as palavras dela, mas uma parte de seu coração já sabe que, naquele momento, ele perdeu algo que talvez nunca consiga recuperar. Nos dias seguintes, Larissa se vê imersa em um turbilhão de emoções contraditórias. O vazio que ela sentia no casamento com Henrique agora é preenchido pela presença de Pedro, mas mesmo assim, algo começa a incomodá-la. O comportamento de Pedro, antes tão acolhedor e atencioso, começa a mudar, mesmo que de forma sutil. Ele, que parecia tão compreensivo e sensível às suas necessidades emocionais, começa a agir de maneira estranha, como se estivesse distanciando-se dela. Larissa começa a perceber que há algo fora de lugar. Pedro,
que antes estava sempre disponível para ela, agora parece ocupado demais, distante e frio. Quando ela tenta falar sobre seus sentimentos ou pedir sua companhia, ele a responde de forma evasiva, sempre com algo a fazer, algo importante. Ele, que sempre soubera o que dizer para acalmá-la, agora parece pouco interessado em ouvir seus desabafos. Algo não está certo, e Larissa começa a se sentir desconfortável com isso. Em uma noite, enquanto está no escritório de Pedro, Larissa encontra um bilhete que a faz gelar. O papel estava escondido entre algumas anotações, mas algo em seu conteúdo chama a atenção dela. Ela o lê rapidamente, e a cada palavra, seu coração bate mais rápido. Seu estômago se revira. Era um bilhete de Pedro endereçado a alguém. No bilhete, ele falava sobre destruir a relação de Larissa e Henrique e utilizar sua fragilidade emocional para alcançar o que deseja. A revelação é como um soco no estômago. Larissa, atônita, não pode acreditar no que está vendo. Pedro, o homem que ela acreditava ser seu confidente, seu amigo, estava usando-a, manipulando-a o tempo todo. As palavras do bilhete confirmam o que ela temia, mas nunca imaginou ser possível. Tudo o que ela viveu com ele, todas as conversas, todas as promessas de amor e compreensão, eram parte de um jogo. Um jogo cruel, no qual ela era apenas uma peça. A dor da traição a atinge com força total. A ideia de que ela foi apenas um peão na vingança de Pedro a desestabiliza. Ela havia se entregado emocionalmente a ele, confiado nele mais do que em qualquer pessoa, e agora descobre que tudo foi uma mentira. Ele não a amava, não a entendia como ela pensava. Ele nunca esteve interessado em ela, mas apenas no objetivo final, destruir Henrique e se vingar de algo que aconteceu no passado. Desesperada, Larissa tenta entrar em contato com Pedro, mas ele não atende suas ligações. Ela corre até a casa dele, mas ele já a havia deixado. Ela se sente completamente perdida, como se estivesse presa em uma teia da qual não consegue escapar. Ela se sente traída, usada e descartada. No entanto, o golpe final vem quando ela, em sua angústia, procura Henrique. Ela vai até ele com os olhos cheios de lágrimas e o coração pesado e revela tudo. A manipulação de Pedro, os encontros, as palavras de carinho que agora se mostram vazias. Henrique, que antes a confrontou com a dor de suas escolhas, agora olha para ela com uma mistura de raiva e tristeza, mas também com compaixão. Ele sempre soubera, em algum nível, que havia algo errado, mas nunca imaginou até onde o jogo de Pedro poderia chegar. Você me usou, Larissa, e ele também te usou. Eu não sei se existe mais algo que possamos fazer para consertar isso, mas eu ainda me importo com você, diz Henrique, a voz fria, mas com um toque de dor que ela nunca imaginou que ele fosse sentir. Larissa cai de joelhos diante dele, o peso da culpa e da dor a esmagando. Ela percebe tarde demais que o luxo, as riquezas e as palavras doces não são nada sem confiança, sem amor verdadeiro. E agora, ela está sozinha, sem Pedro, sem Henrique, sem nada. Larissa agora se encontra em um lugar que jamais imaginou, sozinha e sem o luxo que antes definia sua vida. A mansão que antes parecia seu castelo, onde ela reinava em meio a joias e roupas caras, agora parece um labirinto vazio e silencioso. As paredes que guardavam risos e festas, agora ecoam com o som de sua própria solidão. A opulência que antes trazia um sorriso ao seu rosto, agora é um fardo, um lembrete constante de suas escolhas e de tudo o que ela perdeu. Ela tenta se encontrar no meio de tudo isso, mas é difícil, é doloroso. O luxo, que sempre foi o seu refúgio, agora se tornou um símbolo da superficialidade de sua vida. O que valeu a pena? A joia no pescoço, o vestido de grife, o carro de luxo. Tudo isso parece vazio agora, como se ela tivesse sido enganada por uma fantasia que não se sustentava. O verdadeiro valor de sua vida, o amor, a confiança, foi dilapidado em troca de uma ilusão. Henrique, por mais que estivesse machucado e desconfiado de tudo o que aconteceu, ofereceu-lhe um último olhar de compaixão. Ele não era mais o mesmo homem.
O que Pedro fez não apenas destruiu o casamento deles, mas também arrasou a confiança que um dia existiu entre eles. No entanto, ele ainda se importava. Mas Larissa sabia que não poderia mais voltar atrás. O dano estava feito, e talvez o que ela mais temesse era que, no fundo, ela não sabia mais o que queria para sua vida. O vazio dentro dela era agora profundo, mais forte do que o brilho das joias que ela tanto amou. Ela se questionava: foi tudo isso que eu queria? O luxo era belo, mas ele não tinha alma, não tinha significado. Ela pagou o preço de sua vaidade, da busca por algo que não fosse real. E o que Pedro fez foi usar essa vulnerabilidade contra ela de uma maneira cruel. Ele a manipulara com tanta habilidade que, por muito tempo, ela nem se deu conta de que estava sendo controlada, que suas emoções estavam sendo puxadas por fios invisíveis que Pedro, com suas palavras doces e sutis, tecia ao seu redor. Agora, ela sabia. O luxo não a havia salvado. O dinheiro não havia curado sua solidão. E as coisas que possuía não poderiam preencher o vazio existencial que ela sentia. A verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, não estava nas coisas que ela possuía, mas nas escolhas que fez e no que perdeu ao longo do caminho. Larissa agora se via diante de uma realidade cruel, mas necessária, a de que a manipulação e o desejo de se sentir valorizada de maneiras superficiais a haviam conduzido à destruição. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que tinha uma lição a aprender. Nem todo luxo é o que parece ser. E a manipulação, por mais tentadora que seja, sempre tem um preço. Com o tempo, ela se deu conta de que o verdadeiro valor estava naquilo que não se pode comprar. O amor, a confiança e, mais importante, a capacidade de confiar em si mesma e em suas escolhas. Talvez fosse esse o começo de sua verdadeira jornada, uma jornada onde o luxo não teria mais espaço e onde a honestidade consigo mesma fosse a chave para reconstruir sua vida, peça por peça. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada emocionante. Compartilhe com seus amigos e comente o que você achou. Qual é a sua opinião sobre as escolhas de Larissa? Estamos ansiosos para saber. Até o próximo vídeo, onde traremos mais histórias e reflexões. Até lá!